Meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos fazer a lição de quarta e quinta, tá? Um resumão aqui bem básico, mas porém com conteúdo, uma vez que ontem eu não consegui fazer o estudo da lição. Eu trabalho com água mineral, para talvez alguns que não conhecem, e o rapaz que trabalha comigo não pôde trabalhar ontem, e foi bem intenso, tanto ontem quanto na terça-feira. Mas ontem foi pior. Na terça-feira ainda consegui fazer o vídeo, mas quarta-feira sem chance. Então hoje, graças a Deus, a gente teve aqui a oportunidade de poder transmitir para vocês o assunto da lição, que na lição de ontem estava dizendo, lidando com a morte. Irmãos, é interessante porque a Bíblia fala assim, ó, onde não há profecia, o povo se corrompe. A expressão corromper ali quer dizer ser destruído ou ser extinto. Então, se eu não creio na profecia, eu não tenho como ter vida nela. É interessante isso aqui. O texto no original diz assim, onde não há profecia, o povo perece. Aí você pega essa palavra perecer e leva lá para João 3,16. Se for levado em consideração, Deus amou o mundo para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus falou, examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, quem examina as Escrituras vai ter a convicção de que a profecia ela é totalmente aplicada a Cristo. Cristo é o símbolo, melhor dizendo, Cristo é o personagem central da profecia. E eu até coloquei aqui, ó, só existe profecia por causa do pecado. E o pecado só existe porque existe a morte. Então, assim, o pecado deu origem à morte. A morte existe por conta do pecado. E o pecado é uma demonstração de que a profecia fala da extinção do pecado. E isso me chama a atenção, porque a morte ele veio existir por um ser humano, Adão. E embora o autor aqui colocou como primeiro tópico de morte, de fato foi com Adão e Eva, quando eles tomaram o conhecimento, mas a prática, a experiência, porque a pergunta é assim, ó, qual foi a primeira menção à ocorrência de morte? Bem, a ocorrência de fato, a morte ocorreu com Abel e Caim. Mas eles tomaram conhecimento da morte antes disso, no mundo ainda sem pecado. Deus tinha dito a Adão e Eva, no dia que vocês comerem do fruto, certamente você vai morrer. Ellen White Irmãos descreve no livro História da Redenção, que quando Adão e Eva olhou uma folha murchar, uma flor murchar e uma folha da árvore cair, ele chorou tão amargamente como hoje choramos pelos nossos entes queridos. Olha só como é que ela fala aqui, ó. História da Redenção, na página 55, aqui diz assim, a vida de Adão e Eva foi de um triste e humilde contínuo arrependimento. Quando ensinava seus filhos e netos e a temerem ao Senhor, era com frequência amargamente reprovado pelo seu pecado. Quando deixou o belo Éden, o pensamento de que ele deveria morrer fazia-o estremecer de horror. Olhava para a morte como uma terrível calamidade. Ao testemunhar Adão, os primeiros sinais da decadência da natureza com o cair das folhas e o murchar das flores, chorou mais sentidamente do que os homens hoje choram por seus entes queridos. Sabe? Eita, bati, perdão. Sabe? Essa é uma evidência muito clara de que Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para viver. Mas lidar com a morte, a gente leva em consideração o seguinte. Depois ele chega a descrever que, embora ele tivesse visto a morte como algo tenebroso, ele viu obrigado, Senhor, pela morte. Porque o pecado, a maldade, ela causa pavor. E se Deus, porventura, não criasse a inimizade, se Deus não tivesse colocado a morte como consequência do pecado, as pessoas iriam viver como pecadores eternos. Os pecados das pessoas não iriam trazer para a pessoa nenhum tipo de benefício. Ou seja, elas estariam sentenciadas à perdição. Mas Deus nos concedeu, por sua graça, essa mudança de vida, essa mudança de condição, essa mudança de realidade. Então, o que nós entendemos aqui? A gente lidar com a morte, reconhecendo que ela faz parte da profecia, e a profecia é para com que nós não venhamos nos corromper. Então, onde há profecia, não há corrupção. Onde há profecia, não há perecimento de pessoas. Porque nós encontramos dentro da profecia o fim da morte, o que está lá em Coríntios capítulo 15 e os versos 53, 54 e 55. Onde ali a morte de fato é demonstrada ou manifesta como o fim a ela. A morte terá o seu fim.
ela está com seus dias contados, tanto a morte quanto o inferno, no sentido de que a sepultura deixará de existir. O lugar que abriga os mortos não terá mais existência. Cristo nos concederá, por sua graça e misericórdia, a extinção disso. Na lição de quinta-feira, irmãos, fala sobre a serpente. E aqui, a serpente, que me chama muito a atenção, ela tem a ver muito com traição. Ela tem a ver muito com aquilo que é feito de maneira sorrateira. E ela fez uso da serpente. É claro que a gente tem que levar em consideração que quando Moisés descreveu serpente, ele descreveu como uma condição pós-pecado. Ele fala assim, a serpente que era mais astuta de todos os animais da terra. Ou seja, ela de fato é um animal traidor. Se você for observar nas bênçãos de Jacó para com seus filhos, em Gênesis capítulo 49, ali no verso 17, ele chega a descrever que Dan era uma víbora, que é uma serpente, que morde o cavalo por detrás e derruba o cavaleiro. Ou seja, faz uso de algo para ocasionar outra coisa. Esse é um atributo, essa é a característica da serpente. E aqui nós consideramos que essa serpente, que de fato tem um propósito de enganar, e ela é assim de fato como traição, como traidora. Apocalipse, quando descreve sobre ela, fala de quem ela é. E me chama a atenção, irmãos, porque João fala do dragão. E por que a aplicação de dragão para o que Lele descreve? O dragão, na mitologia antiga, era visto como o maior poder do mal. Representava o poder do mal em sua potência maior. E aí alguns falam assim, aquilo que era uma serpente no Éden se alimentou tanto do pecado, que se tornou um dragão. Ou seja, se tornou um ser mais robusto. E João descreve um animal mais robusto no sentido de ter se alimentado do pecado todo o tempo. Duas coisas que você não pode esquecer. A natureza de Deus nunca muda. Ele é amor, justo, bondoso, salvador. Satanás ele é ímpio, mau, destruidor e enganador. Ele não vai mudar nunca a sua natureza. Nada do que ele faça vai mudar. Deus também, em sua essência, nunca irá mudar. Deus é o que ele é sempre. Então, sabendo e reconhecendo que ele é o vitorioso, que ele veio e na profecia foi dito já em Gênesis 3,15 que a serpente seria esmagada e louvado seja Deus por isso, nós entendemos que diante da natureza divina estamos diante de um Deus que é imutável, sua natureza ela é totalmente inconfundível, ele é o que é e o inimigo é o que é. Sempre enganador, sempre mentiroso, sempre usurpador. E ele é chamado, na Bíblia como arqui-enganador, aquele que engana, aquele que é o sedutor. Em Apocalipse capítulo 12, verso 3, fala que a sua cauda arrasta até essa parte. E se for levar em consideração o que Isaías 9,15 fala, a cauda é o engano. Então ele consegue, pelo engano, simbolicamente representado pela cauda, iludir, fazer com que as pessoas se fantasiem, ou seja, criam fantasias que na verdade não condiz. Isso ele fez no Éden, quando ele disse para Adão e Eva, é certo que vocês não vão morrer ao comer do fruto, e ele, diante dela, de acordo com Patriarcas e Profetas, ela estava comendo do fruto e mostrou para Eva que a fala dela para com a mulher era decorrente ao fruto que Deus tinha proibido. Ou seja, ela iludiu Eva. Infelizmente, Eva acabou caindo. Em suma, a maneira do inimigo tratar hoje com os filhos de Deus é da mesma forma, iludindo. Ele vai dar poder à besta, tanto do mar quanto da terra, os dois poderes religiosos e políticos, para se unirem e com a sua ilusão, com o seu engano, fará com que eles venham perseguir o povo de Deus. Porém, o texto fala bem claro, aqui está a perseverança dos santos, os que se mantiveram firmes, os que guardam seus mandamentos e a fé em Jesus. E para fechar, nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos. Os que em Cristo, pela sua graça, foram salvos, evidenciam a sua salvação através da obediência. Então, as obras ou os mandamentos não é uma causa, mas o resultado. Você é salvo em Cristo, logo você obedece a sua palavra. Você ama a Deus, então você faz valer os seus mandamentos. É uma demonstração de que você é um filho de Deus e o obedece de acordo com a sua vontade. Que Deus, portanto, nos conceda a sua presença e que tenhamos um dia e um bom final de semana com a lição e um estudo maravilhoso que, com certeza, no próximo sábado, quando estiver na sua classe recapitular, você terá muitas coisas para apresentar. Deus te abençoe, um forte abraço e vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a morte está com os dias contados. Obrigado porque o enganador
é totalmente revelado através da tua palavra. Por isso te pedimos, nos dá a força do Espírito Santo para que resistamos aos seus ardis, que resistamos às suas ciladas e que possamos sermos pautados pelo assim diz o Senhor. Abençoa todos os teus filhos que estão assistindo este vídeo e nos auxilia, Senhor, para que mantenhamos nossa vida com fé em Cristo. Dá-nos a tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.